E aí, gente, começando aqui mais um episódio da nossa série de terror aqui no Minecraft. Eu ainda tô testando alguns formatos de vídeo. É, o vídeo de hoje vai ser nesse formato narrado, como dá pra perceber. Apesar de dar um pouquinho mais de trabalho pra editar, eu acho que ele fica um pouco mais dinâmico. Mas eu ainda não sei como que eu vou fazer, né? No episódio de hoje, eu quero focar em melhorar as defesas da nossa base. Então, por isso eu já fui coletar esses bambus, madeira, fiz esses spikes aqui para dar uma reforçada nas nossas defesas. E aí, olhando para essa montanha, eu tive a ideia de fazer uma ponte para ligar a nossa base até essa montanha, para conseguir começar a expandir e explorar um pouco mais o mapa, né, com mais segurança. E para fazer a ponte eu precisava de madeira, então é isso que eu fui fazer. Fui coletar algumas madeiras e começar de fato a construção da nossa ponte. Bom, no meio da construção acabou a madeira, então eu tive que voltar. Quando eu estava indo para as árvores, eu olhei para essas galinhas e lembrei que existe uma variação da mochila, que é uma mochila de galinha, que de tempo em tempo a gente bota um ovo. Então eu corri para pegar os materiais necessários e transformar a nossa mochila em uma mochila de galinha. Terminei de construir a ponte e finalmente estamos aqui na montanha. E eu lembro, lá nos primeiros episódios, que tinha uma caverna nessa montanha. Então eu já vim procurar, não foi difícil de encontrar. E eu vi que tinha uns minérios à mostra aqui. Então eu já fui coletar também, porque eu preciso urgentemente de uma armadura. E aí eu decidi subir no topo da montanha para ter uma vista melhor, para ver se tinha alguma coisa interessante lá em cima. E aí no caminho eu encontrei essa mini caverna, vi mais uns ferros expostos, até que mais uma vez a música me deu um susto. Eu nunca tinha ouvido esse barulho e foi bem estranho, eu fiquei com um pouco de medo. Achei que de repente podia ser algum mob, alguma coisa do tipo. Então eu fiquei bem apreensivo dando uma olhada aqui em volta das coisas. Mas felizmente não era nada demais. Quando eu finalmente cheguei em cima da montanha, eu vi que era uma montanha de pedra. E eu sei que nesses biomas aparece muito ferro exposto, como acabou de acontecer. Então eu decidi que eu ia procurar ferro suficiente para fazer toda a minha armadura sem precisar entrar em uma caverna por enquanto. Eu encontrei mais ferro e mais ferro. Quando eu terminei de coletar os ferros, eu vi que estava começando já a ficar muito escuro, então eu decidi voltar correndo para casa. E chegando em casa, eu vi que tinha algumas tasks envolvendo o crafting de alguns livros, e foi o que eu resolvi fazer. Fiz esse livro de engenharia, que me deu uma picareta de ferro como recompensa, e esse livro de bruxaria aqui, que eu ainda não sei muito bem o que ele faz, então eu terminei a nossa armadura, e finalmente agora estamos mais protegidos com a armadura completa de ferro, escudo e ainda esse tridente grandão aqui. Dando mais uma olhada nas tasks, eu vi que o capítulo 2 da campanha principal, dando uma rápida olhada aqui pela lore, é basicamente sobre matar bosses. E é uma coisa que eu ainda não estou preparado para fazer, eu preciso me equipar um pouco mais. Então eu fui dar uma olhadinha nas tasks secundárias aqui e vi que tinha esse crafting de martelo. E como era fácil de fazer, eu resolvi craftar e ele me deu um martelo em troca. E aí, enquanto eu tava dando mais uma olhada na parte de engenharia, eu comecei a escutar esse barulho estranho. Saí até para ver se era alguma coisa, mas não era nada demais. E apesar dessa música meio assustadora, a noite foi relativamente tranquila. Eu matei alguns fantasmas, alguns creepers,
E a parte mais complicada foi quando eu vi esse Enderman de longe e resolvi dar uma enfrentada nele, já que eu tenho a proteção da minha casa com os espinhos. Mas olha que loucura. Além da tela ficar toda estranha, a gente perde sanidade muito rápido enfrentando o Enderman. Então eu resolvi tentar matar ele o mais rápido possível. Quando eu finalmente consegui, eu já tava com metade da sanidade perdida e os barulhos e as alucinações já começaram. Então eu comecei a andar em cima do carpete, tocar uma música. E quando a sanidade recuperou um pouco mais e o dia começou a raiar, eu fui dar uma olhada aqui e reparei que tinha 2 mobs estranhos em cima da minha ponte. E lógico que eu fui dar uma conferida para ver o que era isso. Logo de cara, quando eu fui bater nesse mob mais esquisito, ele roubou minha espada e ele acabou caindo lá embaixo. E esse esqueleto, quando eu reparei que ele estava segurando um monte de dinamite, eu já fiz questão de empurrar ele também lá para baixo o mais rápido possível, antes dele explodir minha ponte. E foi basicamente isso, um resumo desse nosso terceiro episódio, terceiro dia da nossa série Crônicas do Vazio.